Bom dia a todos e todas. Toda celebração de um evento histórico nos instiga a fazer uma viagem no tempo. Portanto, nos instiga a animar a nossa imaginação. Quem sabe a delirar. Eu imagino e sugiro que todos aqui, nós poucos, para a grandiosidade do evento que celebramos, nos sintamos num soviet, isto é, num conselho popular, repleto no plenário e nas galerias. Galerias do Brasil de hoje que são quase sempre inacessíveis ao comum, ao cidadão simples, ao anônimo cada vez mais afundado na ninguémdade imposta por um sistema político excludente, por um sistema econômico espoliador. Vamos imaginar isso aqui repleto de gente. Vamos imaginar um soviet, que quer dizer conselho, com poder para mudar os destinos da nação. Desde o século XVIII, o conceito e a efetividade de revolução é quase que um norteador, ou pelo menos um paradigma para a história da humanidade. E o que significa lato sensu revolução? Uma tomada do poder político a partir de um processo longo que cria uma nova relação entre as classes sociais e, de maneira substantiva, altera as relações de poder. Fora disso, não é revolução. Nós, no Brasil, por exemplo, tivemos, em 1964, um golpe civil-militar, que alguns teimam em chamar até hoje de revolução. Só que ele não só não alterou as relações entre as classes sociais e o próprio sistema político e a sua porosidade, não estou pedindo mais do que isso, as demandas populares, como reforçou a histórica dominação de classe e expoliação que existe na nossa sociedade. Portanto, não foi revolução. Já 1917, que começou em 1905, que começou bem antes, processo, representou, de fato, uma mudança profunda nas relações de poder. Não era pouca coisa afastar definitivamente os 300 anos da dinastia, da aristocracia, da oligarquia dos Romanov. Essa revolução, que como toda revolução também acabou encontrando desvãos e descaminhos, que como toda ânsia mudancista organizada, apesar do seu generoso e belíssimo impulso inicial, perdeu força, embora tenha transformado profundamente aquelas repúblicas, a partir de então chamadas soviéticas, apesar dos sovietes terem perdido muito do seu poder e da tendência muito recorrente em qualquer sociedade à centralização, à burocratização terem prevalecido e talvez tirado o ethos revolucionário daquele movimento inaugural, fica essa memória como alento. O dever, já dizia Ernesto Che Guevara, em relação à Revolução Cubana. O dever de todo revolucionário é fazer a revolução. E a revolução deve ser permanente. O mesmo Che, que não era nascido quando dos eventos históricos de 1917, dizia: revolução é quando o extraordinário se torna ordinário. E eu, trazendo para um pensamento mais organizado e, quem sabe, moderado, lembro do nosso historiador Sérgio Buarque de Holanda. Ele gostava de dizer que a história humana ela tem dois ritmos.
o modus paulatim, progressivo, lento, e o modus saltantim, quando você tem mudanças profundas e aceleradas. 10 dias que podem abalar o mundo, 10 dias que abalaram o mundo. A intensidade daquela época é algo admirável, que mostra, sobretudo, que a história humana se faz com projeto e com paixão, com razão e com emoção, com ânsia de justiça e a criação institucional, inclusive, de estruturas que permitam que se faça justiça, onde os humilhados, ofendidos, esquecidos possam ser, de fato, empoderados. A ânsia, o sonho da liberdade, que muitas vezes é colocado no plano da subjetividade humana, e nós somos irremediavelmente seres objetivos e subjetivos, mas também o concreto, a mediação com a realidade. Sem a luta por paz, e o povo russo morria na guerra, não teria revolução. Sem a luta por pão, e o povo daquela área continental passava fome, não haveria revolução. Sem a luta por terra, numa sociedade que espoliava os camponeses, os sem terra de lá, não haveria revolução. Portanto, veja que conjugação bonita: liberdade, paz, pão e terra. Organização radicalmente democrática da sociedade. A Duma parlamentar, como esta aqui, ocupada para ter as transformações necessárias. Um processo democrático que se inicia, inclusive, com uma multiplicidade de organizações partidárias, com diferentes visões. Houve luta interna, embora a esquerda até hoje exacerbe tanto isso que acaba facilitando a vida dos nossos adversários. Parece que a vocação do dissenso e do sectarismo e da verdade absoluta com a minha facção é algo que inebria. É muito mais fácil combater o adversário tático que está do lado do que o inimigo estratégico que, via de regra, tem a hegemonia dos processos. Tudo isso também aconteceu na história da Revolução Russa. Mas a celebração que essa Câmara dos Deputados faz aqui hoje é a celebração, na essência, de que a história humana pode mudar e são os seres humanos, especialmente os despossuídos, os injustiçados das diversas ordens injustas que fomos construindo ao longo do tempo, é que são os principais protagonistas dessa mudança. A Revolução Russa vale como exemplo. A história, quando olha para o passado, não é um campo de exatidões e de certezas. A história, quando projeta o futuro, igualmente, não abre um cenário de garantias. A Revolução Socialista é inexorável. A Revolução Socialista deriva da agudização do modo capitalista de produção, portanto, ocorrerá nos países capitalistas mais desenvolvidos. A ditadura do proletariado é a democracia da maioria. Várias afirmações peremptórias que embalaram gerações de rebeldes, de revolucionários, acabam sendo muito questionadas pela própria história. E é isso que é ser revolucionário: estar aberto ao novo, ser o guardião da dúvida, problematizar sem que isso signifique inação. E, por fim e ao cabo, jamais perder a dimensão, que, aliás, é muito ausente aqui nesse plenário quando ocupado pelos representantes do povo brasileiro. Perder a dimensão da utopia do vir a ser. Talvez o que seja mais expressivo dos históricos dias de 1917, de outubro, novembro de 1917, talvez o que seja mais expressivo
do processo revolucionário que fundou a hoje extinta, e temos muito que ver por que se chegou a essa situação, após décadas do regime, União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eu, conversando no ano retrasado com o embaixador russo, percebi como eles têm, mesmo estando distante do projeto originário da Revolução, a Rússia hoje, de Putin, não é comunista, como sabemos e como é óbvio, mas eles têm uma reverência, um reconhecimento por aquele processo histórico. Isso é absolutamente importante. Assim como o povo cubano tem uma consciência histórica muito superior à da nossa gente brasileira em relação a José Martí, em relação à sua Revolução de 1959. Revolução de verdade, porque transforma as relações sociais e as relações de poder. E começa a tentar encontrar caminhos para um modelo econômico que é uma questão séria para o socialismo a ser ressignificado hoje. Nós temos que reinventar tudo. Agora, sem essa dimensão da utopia, do vir a ser, sem essa generosa disposição de aposta na fraternidade, na solidariedade humana, nada acontecerá. Na sexta-feira eu tive o privilégio de assistir a estreia de uma peça lá no Rio, no Armazém da Utopia, no Cais do Porto, muito bonita, sobre os 10 dias que abalaram o mundo. É uma exigência quase revolucionária, 3 horas de peça itinerante, 3 horas em pé, para sentir que fazer a revolução não é um lazer, nem uma tarefa simples, e nem o foi assistir à memória daqueles tempos. Mas dava para ver que o ímpeto, o ânimo, a utopia era quem movia aquela gente toda, aquela massa popular que fez a revolução. Não de maneira espontânea, embora o espontâneo estivesse em cada coração, em cada alma ali, mas organizadamente para que aqueles eventos históricos se produzissem, com avanços e recuos, com dissensos, com dificuldades, e mais tarde, já realizando as promessas que o clamor revolucionário trazia, já no poder, com as imensas contradições, traições, dificuldades, golpes contra golpes, revigoramento de autoritarismos. Nosso grande Paulo Freire, educador, pedagogo reconhecido internacionalmente, que os tempos obscuros de hoje levam alguns setores reacionários da sociedade a querer tirar dele o título de patrimônio, de patrono da educação brasileira. Ele dizia o seguinte: nenhuma educação é libertadora quando o oprimido se torna depois opressor. E muitas vezes, na história das revoluções humanas, os descaminhos vão por aí. Portanto, toda revolução é um permanente aprendizado para que voltemos às suas origens e às suas raízes. Portanto, celebrar o centenário da Revolução Russa é exatamente isso, lembrar que 100 anos se passaram e que as condições da sociedade humana hoje são muitíssimo diferentes, inclusive da comunicação entre os seres humanos. Mas alguns elementos persistem a exigir uma postura revolucionária da utopia, do sonho, da liberdade, das mediações concretas, sem a qual ninguém se mobiliza, para que continuemos essa tarefa histórica. Cada formação social nacional com a sua especificidade. Me lembro bem, e a embaixadora está aqui, quando houve a Revolução Sandinista da Nicarágua, perguntaram a Fidel Castro se ele via na Nicarágua uma nova Cuba, e ele deu uma resposta singela, cortante e profunda: não, mas tenho certeza que será uma nova Nicarágua. Portanto, é isso, fazer novas todas as coisas, que, aliás, é um chamamento bíblico.
O Deus é aquele que faz novas todas as coisas. Isso é a revolução, que faz novos nós mesmos, cada um de nós, desapegados de tudo que nos possui, nos domina e nos apequena. Revolução permanente. Não acredito num revolucionário que não se revolucione inteiramente. E, nesse sentido, a arte é absolutamente fundamental. Por isso ela incomoda, por isso ela choca, por isso ela questiona, por isso ela faz pensar, por isso ela provoca reações obscurantistas no nazismo e aqui agora, inclusive no Brasil. E por falar na arte, eu lembro que também a Revolução Russa e a Rússia daqueles grandes escritores, de uma literatura admirável, fruto da diversidade e da beleza e do sofrimento do seu povo. A Rússia de Dostoiévski, a Rússia de Máximo Gorki, a Rússia também de Mayakovsky, que, e aí finalizo, traz numa canção que o nosso bom baiano Caetano Veloso verteu para o português, espero que consigamos, inclusive, colocar aqui para o final dessa sessão, dizia o seguinte: ressuscita-me, e toda revolução é uma ressurreição de uma sociedade. Ressuscita-me para que ninguém mais seja escravo de amores servis. Ressuscita-me para que ninguém tenha que sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me para que, a partir de hoje, a família se transforme e o pai seja, pelo menos, o universo e a mãe, no mínimo, a terra. Façamos a revolução, viva a Revolução Russa. Obrigado.